Da janela do ônibus da linha 456, que pegava diariamente para ir à escola, o garoto Renato Soares de Oliveira Augusto observava o Maracanã e se imaginava jogando naquele templo sagrado. O carioca, nascido em 8 de fevereiro de 1988, morava a menos de 1 quilômetro do Maraca e desde sempre ouvia elogios quanto a seu futebol. Não especificamente sobre golaços e dribles, mas sim sobre sua raça e aplicação fora do normal. Ele ainda não sabia, mas curiosamente viria a jogar em um dos times que mais demandam vontade no planeta futebol. Toda essa vontade o destacou no futsal do Tio Sam, projeto que o iniciou e o desenvolveu como jogador. Renatinho da Tijuca, como é chamado até hoje por seus amigos do bairro da Zona Norte do Rio, prova no braço direito que o lado carioca jamais foi esquecido, pois é nele que estão as tatuagens do Cristo Redentor e do Maracanã. Depois do futsal, Renato Augusto foi se formar nas bases do Flamengo e fez sua estreia no profissional em 2005, justamente em um jogo contra o Corinthians. Contudo, já havia sido notícia em fevereiro de 2004, apontado como aposta futura dos juvenis do rubro-negro pela revista Placar. Na época ainda era conhecido apenas como Renato, mas subiu aos profissionais com sobrenome adicionado por já haver no elenco um Renato, o Renato Abreu. No time carioca teve um bom início de carreira e apareceu para o futebol como um meia muito promissor. Na ocasião, após vencer as 2 partidas contra o rival Vasco, o Flamengo conquistava o seu segundo título da Copa do Brasil e por sua vez Renato Augusto, com 2 belas atuações, acabou sendo efetivado no time pelo técnico Ney Franco durante o restante da temporada. Em 2007, mesmo após a chegada de vários reforços na Gávea, Renato se manteve entre os titulares. Durante o campeonato carioca daquele ano, Renato foi brilhante e decisivo para a conquista do título, tendo marcado gols importantes tanto na final da Taça Guanabara contra o Madureira, como na finalíssima contra o Botafogo. Todavia, depois do bom início de temporada, Renato teve uma queda de rendimento durante o restante de 2007, quando também passou a conviver com contusões seguidas. Então veio 2008, e Renato Augusto voltou a ser a grande esperança do Flamengo. Porém, logo em sua primeira partida na estreia do Campeonato Carioca de 2008, sofreu uma grave lesão no rosto após uma disputa de cabeça. Afastado do time, Renato só voltou aos gramados na reta final do campeonato, quando sagrou-se bicampeão da competição, uma vez mais sobre o Botafogo. E o Brasil ficou pequeno. Com apenas 20 anos, foi negociado por 25 milhões de reais com o Bayer Leverkusen. E na Alemanha, permaneceu por 5 temporadas. De imediato, Renato gerou uma ótima impressão, tornando-se rapidamente um dos favoritos dos fãs pela sua velocidade, consciência, trabalho em equipe e habilidade técnica. Pela boa temporada, foi convocado para a seleção brasileira, mas as constantes lesões atrapalharam seu desempenho e ele retornou para o Brasil. Foi um lugar onde fui muito feliz, de grande aprendizado para mim. O que sou hoje devo muito à Alemanha, diz Renato. E da Alemanha retornou ao Brasil para o Corinthians, logo após o Mundial de Clubes conquistado pelo Timão. Foi contratado por 9 milhões e meio de reais e assinou um contrato de 4 anos. Com a camisa alvinegra, o meia lutou para se livrar das lesões, emplacar uma sequência de jogos e se firmar como uma das principais peças da equipe. Naturalmente, foi conquistando a confiança de Tite. Seu primeiro gol pelo Corinthians veio em 16 de março, em partida válida pelo Campeonato Paulista contra a União Barbarense. Em poucos meses, atuando com a camisa do Corinthians, Renato Augusto foi campeão paulista e ganhou a Recopa Sul-Americana, tendo inclusive marcado um gol no primeiro jogo da decisão do torneio continental contra o São Paulo. Entretanto, a sequência de lesões que havia prejudicado o jogador em sua passagem pela Alemanha também o perseguiu durante sua primeira temporada no Timão. Entre as lesões, fraturou um osso do rosto em um choque contra o atacante Souza em jogo contra o Bahia, pelo brasileiro tendo que passar por cirurgia. Quando sofreu essa contusão grave, Renato Augusto chegou a pensar em se aposentar do futebol, por acreditar que não seria mais capaz de jogar em alto nível. Em função da sequência de lesões sofrida no ano anterior, antes do início da temporada de 2014, entrou em cena a equipe multidisciplinar do Departamento Médico do Corinthians. Ela averigou detalhadamente em laboratório a estrutura corporal do jogador e constatou que havia uma discrepância de força entre os lados direito e esquerdo de seu corpo, fazendo com que ele não suportasse a carga de trabalho que recebia. Foi feito então um trabalho específico visando fortalecer a musculatura dos quadris e um treinamento dos músculos para reagir mais rapidamente aos estímulos dos movimentos. O trabalho exigiu também a reprogramação mental do jogador, para que superasse os traumas e passasse a confiar mais em seu próprio corpo. O trabalho deu muito certo e o jogador bateu recordes de jogos em uma mesma temporada em sua carreira, atuando em 44 partidas durante 2014. Em 2015,
foi melhor ainda e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Seu bom trabalho resultou em convocação para a seleção brasileira para todos os jogos das eliminatórias da Copa de 2018, que começaram a ser disputadas naquele 2015. No início de 16, Renato Augusto deixou o Corinthians após uma oferta de salário 4 vezes maior para atuar no futebol chinês. O tempo passou, eu sofri calado, veio a pandemia e o time chinês encontrou muitas dificuldades para manter os salários. O Timão, que não está medindo esforços para se reforçar, não perdeu tempo e anunciou a contratação do meia em julho de 21. Mas a pergunta que não quer calar é: em que condições físicas chega o meia que hoje está com 33 anos? O jogador não atuou em uma partida oficial há 8 meses, mas tem realizado treinos diários e suas condições parecem ótimas. Ele não conta com nenhuma limitação clínica e sua última lesão foi em 2018, mas se tratando apenas de uma inflamação no joelho esquerdo causada por uma sobrecarga de treinos no início da Copa do Mundo da Rússia. Diz aí, vai dar bom e o Renato vai ser uma peça importante nesse novo momento do Corinthians? Comenta aí e aproveita para conferir se você já deixou aquele like esperto para colaborar com o nosso trabalho. Aproveita e confere se você se inscreveu e ativou o sininho. Fique em paz, cuide-se bem e vamos te ver!